iniciada. Então é isso, pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento que a gente tem aqui no IPF Chapter Norte e Nordeste. Estou trazendo aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, Michel Vornes, depois ele vai se apresentar aqui para todos vocês. Dos sêniors que eu conheço, é um dos sêniors, como a gente brinca lá na Três Corações, é um dos sêniors mais brabo que eu conheço, né? O cara faz a mágica acontecer, e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para uma carreira de um desenvolvedor RPA, que é Link Query, né? Então, tem gente que nem sabe que isso existe, certo? E tem gente que quando pega uma primeira automação que tem um código desse, se assusta, né? Então, tem gente que, por exemplo, vai dar manutenção em um projeto que foi feito por um outro desenvolvedor, aí quando vê alguém fazendo essas coisas que o Michel vai falar aqui, vai dizer, meu Deus, nem sabia que dava para fazer isso. É o que eu costumo dizer, né? A gente trabalha com sistemas low-code, mas não é porque é low-code que deixa de ter boas práticas, deixa de ter definição, arquitetura. Então, a gente pode fazer muita coisa com esse tipo de solução. Então, é isso. Sintam-se à vontade. Estou aqui com o Michel. Michel, sua vez, se apresente para o time aí, e aí a gente cobra essa apresentação, a gente fica aqui até as 20h30. No final, a gente bate aquela velha foto da alegria e a gente segue junto, pessoal. Michel, fica à vontade aí. Obrigado, Eri. Obrigado pela introdução aí. Boa noite, pessoal. Algumas pessoas aqui já me conhecem aí, é o que eu comentei ali. Tem algumas pessoas da antiga aí também, tem pessoal aqui do Grupo Três Corações, né? Para me apresentar um pouquinho aí, atualmente eu estou atuando como arquiteto de inovações do Grupo Três Corações, né? Atuei em algumas automações ali, né? Trabalhei em várias coisas junto com o Eri ali no time de hiperautomação, né? Estou atuando em algumas outras frentes também. Já tenho trabalhado aí com RPA e especificamente com UiPath desde mais ou menos 2017, então aí tem uma jornada, diria que meio longa aí, né? Já tivemos vários desafios, mas também aprendemos várias coisas, né? E aí hoje esse tema aí surgiu de uma conversa que a gente teve ali com o Eri, né? Então a gente aplica bastante de link query para quando é aplicável, é claro, né? Quando é realmente útil nas automações mais complexas que nós temos, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho, né? Apresentar ali os conceitos básicos, né? Link query é um assunto bem complexo, né? É bem extenso também, né? Mas para a gente ter pelo menos uma ideia da estrutura, qual que é o formato, né? Falar um pouquinho sobre sintaxe, né? Quais são as técnicas, né? E ver uma demonstraçãozinha ali bem simples, mas que já mostra ali a diferença, né? Quando você aplica, né? Link, por exemplo, né? Ou em algum formato, né? Ou quando você utiliza ali um fluxo convencional ali de loop, né? Então eu vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar. Tem um material aqui que eu preparei aqui, mas ele é um pouquinho conceitual, tá? Mas eu acho que é importante para a gente entender o conceito básico, né? Porque o principal é você entender a estrutura, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem aí no mundo de IAs, né? É muito fácil de gerar código, né? Então, o mais importante é a gente entender a estrutura, entender como funciona, né? Aquele recurso, porque aí você usa ali um IA para ser um acelerador, um facilitador, né? Para gerar queries, para gerar códigos, mas você tem o domínio, né? Daquela tecnologia, daquela estrutura, para que você consiga dar manutenção, para que você consiga também entender se o que a IA está te fornecendo ali está realmente correto, é a melhor forma, né? Então, o melhor mesmo é entender o básico, né? Entender a base teórica, né? E aí eu trouxe aqui dentro desse material, né? Primeiro ali uma conceituação do que seria, né? O que a gente chama de link aí, né? Todo mundo fala link, né? O link, ele nada mais é do que ali o acrônimo, né, para Language Integrated Query, né? Então, de forma bem simplista, é uma forma de fazer consultas, manipulações, né, em dados, usando uma linguagem que ela é muito similar ou parecida com o próprio SQL. Então, só que dentro do framework do .NET, né?
Então, assim, para quem já é mais familiarizado com o banco de dados, vai ver que a estrutura lembra bastante, né? Então, ele é bem similar, né? E aí, o que a gente faz, né? Com o link, né? Basicamente, fazemos ali toda a parte de filtrar dados, né? Fazer a ordenação, agrupamento, né? Juntar dados, né? Então, até coloquei ali fazendo uma comparação com o próprio SQL, né? Mas a ideia é justamente essa, né? É fazer manipulações, né? Consultas e manipulações de dados, né? Usando ali o link, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho de sintaxe, de link, né? Então, a gente tem duas formas de usar link, né? Então, a gente tem o que a gente chama de query syntax, né? E o method syntax. Se a gente olhar ali, sintaxe mesmo, né? A forma como escreve, né, as queries, né? A gente vai ver que o query syntax ele é muito similar ao SQL, ele lembra muito SQL, né? E já o method syntax ele é mais no sentido de chamada de métodos, né? Então ele é mais aplicado para, ele lembra mais chamadas de métodos, né? E aí quando a gente fala desses dois conceitos aqui, né, a gente traz aqui para nossa realidade, né? O que eu uso, né? O que eu aplico ali nos meus projetos, né? De forma prática, é basicamente isso daqui, né? Então, assim, o ideal é a gente usar o método syntax, né? Então, usar ali esse formato, essa sintaxe, que ela é mais orientada a métodos. E o porquê disso, né? Então, a gente tem algumas vantagens a utilizar esse formato específico ao invés do outro, né? Dentro do IPF ali, a gente tem ali um recurso que a gente chama do IntelliSense, né? Que nada mais é do que aquele autocomplete, né? Então, o pessoal já deve ter percebido, né? Quando você está escrevendo um código e começa a digitar e dá um ponto, alguma coisa, ele vai dando sugestões, né? Isso daí é o que a gente chama do IntelliSense. Então, quando eu estou utilizando com o método syntax aqui, ele é muito mais funcional. Ele não é tão limitado. Então, ele me traz vários métodos, traz várias sugestões de funções, parâmetros, né? Então, é muito mais operacional no dia a dia para eu utilizar essa sintaxe, né? E usar ali o poder ali, né, a ajuda do autocomplete, né? Do que com outro tipo de sintaxe, né? Outro ponto também é porque é mais flexível, né? Então, quando a gente começa a falar de estruturas mais complexas, né, de consultas, de queries mais complexas, usando essa abordagem, né, do método syntax, ele fica mais fácil de organizar as coisas, né. E é padrão de comunidade, né, então, assim, eu diria que 90% dos casos aí, quando a gente vai pesquisar, né, encontra exemplos nesse formato, né, em método syntax, né. Então, a gente tem essas duas formas, mas o mais recomendado, eu diria assim, o mais fácil para se utilizar no dia a dia, principalmente para o IPF, né, é a gente aplicar o método syntax, né. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura, do que é composto, né, ali a estrutura base, né. Então a gente tem Então, aqui, pode deixa eu falar, fazer um Érico? adendo aqui, sabe? Eu acho que é legal e conecta com isso. Pessoal, tem uma vantagem gigante, né? Isso vai depender de cada caso, de cada necessidade. Às vezes, a gente tem uma necessidade de utilizar o RPA para uma coisa que ele não foi feito, que se chama ETL, extração, transformação e carga de dados. E aí, como é que a gente faz? Vocês acham que a partir do momento que, por exemplo, a gente recupera ali um conjunto de dados com 50 milhões de linha, você acha que aquela atividade do IPF lá, Filter Data Table, você acha que ela vai dar conta? Você acha que um for vai ser a forma mais adequada de você manipular? Aí acontece nas melhores famílias. A gente pode até achar, até do dia que a gente descobre, esse negócio fica lá, ó, pensando, 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 e a gente entende depois que isso não é a melhor forma. Então, tem muita gente que usa RPAs como se fosse uma ferramenta de ETL. Uma ferramenta de ETL é uma ferramenta de BI. Extração, transformação e carga de dados. As pessoas vão lá, navegam em algum sistema, chegam em algum determinado local, extraem dados, ou se não, vão até no banco de dados, assim, na camada de dados de alguma companhia e extraem essas informações. E uma das formas mais interessantes de se fazer isso, para que você tenha alta performance,
muito próximo ali a uma linguagem SQL, é essa abordagem aqui. Então, trouxe para vocês um contexto de negócio aqui, e aí o Michel traz para vocês o melhor aproveitamento disso do ponto de vista de sintaxe e alguns exemplos que eles vão dizer. Mas eu casei vocês aqui com o cenário, né? A situação que a gente vivencia, Perfeito. principalmente as pessoas que já lidaram com projetos mais complexos aí. Fica à vontade, Michel. Então, perfeito a colocação, Eri. E, assim, até vale a pena já mencionar, tem aqui no material, mas vale a pena mencionar, não é aplicável para todos os cenários. A gente não vai sair fazendo link para tudo, porque não é viável. Então, se eu tenho uma consulta extremamente simples ou se eu tenho um volume de dados muito baixo, não faz sentido. Então, aí a gente tem que estar sempre equilibrando, né, ali a, a questão de performance, mas também manutenção, deixar o código mais legível, né? Então, talvez usar mais as estratégias low code porque facilita em alguns aspectos, né? Então, a gente tem que equilibrar, né? E entender para que é aplicável, né? Então, é exatamente o que você falou. Para esse contexto, por exemplo, ali, onde eu vou fazer muita transformação de dado, né? Para fazer carga de dados, né? Aí a gente está falando de volume massivo de dados, de várias comparações ou operações complexas, né? Aí faz total sentido, né? Aí avançando aqui, vamos ver um pouquinho sobre como que é a estrutura básica, né? Então, quando a gente fala ali de uma estrutura base, a carinha aqui de um link é isso daqui, né? Então, trazendo para nossa realidade de UiPath, né? Então, tem um data table ali, né? E eu estou fazendo algumas operações aqui usando o link, né? E aí, como que é essa estrutura, né? Como que é composta essa estrutura aqui, né? Então, a gente tem... eu tentei deixar aqui de uma forma um pouco mais lúdica, eu diria, para a gente entender conceitualmente, tá? Então, eu tenho ali o que a gente pode chamar como a porta de entrada, né? Então, ali a primeira linha ali, que a gente está usando ali o as enumerable, ele é a porta de entrada, né? Da minha link, né? Então, é como se eu estivesse dizendo lá, link, tá aí, esse data table agora é seu, né? Então, porque o link não vai conversar com o data table, né? Então, a gente está preparando, né, a nossa porta de entrada de dados, né? E aí aqui, assim, a gente usa essa abordagem para o que não é, o que a gente chama que não é link query. Então, existem estruturas onde a gente consegue, sem fazer essa porta de entrada, sem usar o asNumerable ali, eu consigo já usar os métodos, né, direto nas estruturas. Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma lista, eu não preciso fazer a porta de entrada ali, preparar. Eu já posso, direto na lista, fazer o processamento, né, fazer as operações, né? E aí, depois que a gente tem a porta de entrada, a gente vai ter um bloco aqui, que eu vou mostrar aqui, que ele está dividido em algumas partes, mas é basicamente o processamento, né, do meu link, e eu vou ter a porta de saída, que é o final, né. Então, dentro do meu processamento aqui, eu separei aqui, conceitualmente, é tudo transformação de dados, processamento e transformação de dados. Mas eu achei importante a gente separar aqui, tirar o filtro de transformações e trazer ele primeiro. Aí depois eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente faz isso, né? Por que a gente trata ele de forma separada, né? Então eu tenho ali o filtro, né? Que é basicamente o nosso where, né? Eu estou dando a mensagem ali, né? Então só deixe passar as linhas que eu quero, né? Então eu vou filtrar essas linhas, né? E aí o porquê, né? Que eu comentei o porquê que eu trouxe ele para fora da parte de transformação de dados e ele é a primeira etapa dentro do meio ali, né? Que eu tenho entrada, saída e o meu meio. Por que eu coloco o filtro primeiro, né? Porque filtrar mais cedo é sempre mais eficiente. Então eu não vou fazer todo o meu processamento, agrupamento, ordenação ou qualquer outro tipo de operação para depois filtrar os dados, né? Então é uma premissa de algoritmo, né? Então filtra primeiro, filtrar mais cedo, sempre mais eficiente, né? E aí depois eu tenho a etapa de transformações, né? Então aqui que é onde a gente se destaca, digamos assim, entre comparar ali um for, um loop convencional e utilizar link, né? Então aqui é onde eu vou transformar meus dados, eu vou reorganizar ou vou modificar os meus dados utilizando uma série de operadores ou de estratégias, né? E aí ali dentro da sintaxe, se a gente notar ali, né? Então, tanto para
para o filtro quanto transformações para o meio, né, do processamento, né, eu tenho ali o que eu chamo de function, né? Então eu estou dizendo, esse function nada mais é que para cada linha. Então, digamos assim, que para cada linha eu vou filtrar, para cada linha eu vou ordenar, para cada linha eu vou agrupar, assim, conceitualmente falando, né? Então é isso que ele diz dentro da estrutura, né? E aí eu tenho a minha porta de saída, né? Então a minha porta de saída ela é basicamente como que eu vou devolver esses dados, né? Então aqui eu estou dizendo assim, link, agora transforma de volta para o iPath usar, né? Então aqui eu fiz, peguei meu data table, né? Transformei ele de uma forma que pela porta de entrada, de uma forma que o link consegue manipular. Fiz todo o meu processamento, que são os 2 blocos do meio, né? Então eu vou filtrar, eu vou fazer diversos tipos de transformações, né? Vou ordenar, vou fazer select, vou fazer agrupamento, né? Fiz o que eu preciso com os meus dados e eu preciso devolver, né? Então eu preciso devolver esses dados, né? E aí como que eu devolvo esses dados, né? Então eu posso colocar esses dados em uma estrutura de dados, e aí vai depender, né? Então eu posso usar ali um copy to data table para jogar de novo para um data table, posso jogar para uma lista, para um array, né? Então vai depender da minha estrutura, da minha estratégia aqui, né? Então a ordem convencional, né? A sequência convencional é essa, né? Entrada de dados, processamento dos dados por meio de filtros e outras operações, saída dos dados, né? Então essa é a estrutura básica de link, né? E aí aqui, quando a gente fala da porta de saída, nem sempre eu preciso colocar dentro de uma estrutura de dados, né? Então a gente fala que também eu não preciso materializar isso em collections, dependendo das estratégias, eu posso usar outras opções que eu não vou colocar dentro de uma collection, né? Então eu posso contar esse resultado, eu posso pegar ali, por exemplo, o first ou o N, eu posso usar ali as minhas estratégias, né, ali que a gente sabe ali de estrutura de dados ali, né, de ordenação e tudo mais, mas sem materializar em uma collection, né? Então, essa é a estrutura básica, né? Se a gente for olhar assim bem a fundo, ela nada mais é do que algoritmo da forma mais tradicional, né? Que a gente aprende na faculdade, né? A forma de algoritmos, né? Quando a gente está estudando estruturas de dados, né? Então essa é a estrutura básica para fazer uma link, né? E aí aqui eu trouxe também alguns modelos de operadores, né? Aí aqui essa parte de operadores, ela vai ser muito similar, tudo que a gente já conhece, né? Então eu pensando que eu tenho aquela estrutura básica, né? Onde eu tenho entrada, processamento por meio de filtros e operadores ou outras estratégias e a saída. Falando em operadores, aí eu tenho diversas formas aqui de fazer comparações, ordenações, agrupamentos, né? Que são esses operadores. E aí a gente vai ver que é muito similar a outras linguagens, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho condições múltiplas e alternativas, né? Então eu posso falando ali de end ou end also, né? Que é o que já é similar para outras linguagens, ou o próprio or, né? Or else, né? Então é nessa estrutura aqui que a gente usa, né? Posso ter também ali a questão dos ordenadores, que é o que a gente viu lá, né? E aí os ordenadores, eles são aqui os order by, né, da vida, né? Order by descending, né? E aí, além dos ordenadores simples, eu posso ter também o que a gente chama de múltiplos, né? Então eu posso fazer uma ordenação múltipla. Então eu posso ter um order by, e aí then by descending alguma coisa, then by alguma coisa. Então eu posso concatenar vários tipos de ordenação, digamos assim, né? Dentro de uma estratégia ali, né? De ordenação. A gente tem também aqui o que a gente geralmente chama de projeção e a transformação dos dados, né? Então aqui é basicamente eu fazer a consulta, de fato, né? Então aqui eu tenho ali no primeiro exemplo ali eu fazendo uma consulta simples, né, com where, né? Então eu estou filtrando, fazendo um filtro simples, né? E embaixo eu estou usando a estratégia de select, né? Então a estrutura de baixo ali, que é o select, eu geralmente uso essa abordagem quando eu vou criar uma nova estrutura. Então no primeiro exemplo, eu estou só fazendo um filtro simples ali, né? Um where simples, né? Mas eu estou mantendo a estrutura original do meu data table, né? Então eu vou trazer todo o meu data table original para esse resultado.
Já no segundo exemplo, eu crio uma estrutura nova de dados, né? Então, por isso que aí eu uso ali eu uso ali o new with, que é para eu criar uma nova estrutura de dados. Então, eu faço um select criando uma nova estrutura de dados e definindo quais são as colunas, por exemplo, que eu vou trazer daquela estrutura, né? E aí eu jogo para dentro de uma variável, né? De uma estrutura de dados, né? Então, basicamente aqui eu fazer a projeção, filtrando no dado original, ou eu transformar esse dado, né? Fazer esse filtro jogando para uma outra estrutura, né? Então eu estou criando uma nova estrutura, né? São as duas formas de eu fazer isso, né? Ei, Michel, até aqui já valeu o ingresso, viu, cara? Eu tentei Acho que, deixar bem didático, porque é um assunto cara, bem complexo, mas tá assim, excelente. Depois a gente pode fazer até um teste aqui. Pessoal, depois fiquem à vontade aí para quem quiser mandar no chat aí, porque assim, eu acho que tem muito desenvolvedor que trabalham com soluções além da UiPath, né? Que, cara, nem imagina que dá para fazer isso, né? Aí, que bom que vocês estão participando aqui para conhecer essa possibilidade, porque existe uma outra forma muito mais traumática de aprender. É quando você pega o código de alguém que fez isso. E você aí que sabe é o que existe, problema, né? né? Quando você Cara, precisa dar manutenção em um código que já está utilizando, né? como diz o povo lá na Três Corações, tem um BR-034 lá que É, vai dar ninguém quer manutenção no pegar, né? BR-034. Mas tá excelente, cara, viu? Depois o povo aí fala que pessoal, vocês já viram o Wiki Query na vida de vocês? Fazer, é isso daqui, viu? Muito É isso bom. aí. Depois o Michel vai trazer uns exemplos aí, eu acho que fica bem legal. É, depois eu vou mostrar aqui um exemplo prático no estúdio mesmo, né? A gente vai ver que eu faço uma estrutura gigantesca e no link eu tenho um assign que eu resolvo, né? Aquele problema, né? Então, Excelente, excelente. mas para eu conseguir entender o que está dentro daquele assign, eu preciso entender essa estrutura aqui, né? Preciso ter a base dessa estrutura aqui, né? E aí aqui a gente tem também o que a gente chama ali dos agrupadores, né? Aqui é onde eu diria que é onde o link brilha, porque nas outras abordagens ali, nas outras estratégias, a gente não vê tanta diferença. Mas quando eu estou falando em agrupar dados, aí sim a diferença é bem grande, porque aí ele consegue fazer esse processamento de uma forma geralmente mais rápida, né? Fica mais fácil, inclusive, até se você for pensar em organização de código, você consegue ter um código mais limpo, mais enxuto, né? Então, eu tenho aqui a estratégia de agrupadores usando o group by, né? E aí, quando eu falo de agrupadores aqui, né, ele tem uma estrutura um pouquinho mais complexa ali, né? Se a gente for fazer diversos, diversos tratamentos dentro do agrupador ali, né? For deixar um pouquinho mais complexo, ele pode ficar um pouquinho mais assustador, mas entendendo a premissa básica, que é aquele primeiro slide, a gente consegue se localizar dentro da query ali, né? E aí aqui agora eu vou mostrar um pouquinho de boas práticas antes de mostrar a demonstração, porque aí para a gente não precisar ficar voltando, né, aqui, né? Mas assim como premissa básica, né? Assim, é o que a gente falou lá no início, né? Você não vai usar link para tudo. Então assim não é viável você ficar colocando complexidade nas suas automações desnecessariamente. Então você vai utilizar quando realmente importa, né? Quando você tem um conjunto de dados ali muito grande. Então, quando você está trabalhando com muitos dados, né? Quando a gente está falando ali de trabalhar com milhares de registros em um banco, consultas massivas, né? Ou quando eu tenho quando eu tenho muitas comparações ou regras muito complexas, que aí fica mais lento também para eu ficar colocando ifs aninhados e tudo mais, e aí eu faço com um link também, né? Então, a premissa básica é essa, né? E aí, assim, quando que eu uso, então, né? Eu uso quando eu tenho datasets grandes, conjuntos de dados grandes, pela performance, e aí eu começo a pensar também um pouco mais em código limpo, né? Porque entendendo essa estrutura, quando eu bato o olho em um assign que tem um link lá dentro de um assign, parece um assign simples ali, né? Um assign modesto ali, mas aí você abre e tem um link lá dentro, né? Mas quando você entende essa estrutura, você bate o olho na estrutura e você já consegue colocar tudo nas suas devidas caixinhas e entender. Então o código acaba se tornando mais limpo, né? E aí,
quando eu tenho operações ali com consultas mais complexas, né? Que é o que eu comentei, né? Então, aí vale a pena eu ir para o link, né? Quando são datasets muito, muito pequenos, não compensa. Então, assim, às vezes um for each simples vai resolver e você está iterando uma lista simples ali com alguns dados e não tem por que você colocar complexidade, né? E também para data tables já existentes ali, então, assim, quando você vai fazer um update, alguma coisa, existem algumas limitações, né? Mas de regra geral é isso, né? Utilize quando existem muitos dados, quando são consultas massivas, ou quando você tem operações muito, muito complexas, quando você tem muita comparação, muito filtro, muito join, né? Aí você começa a pensar em utilizar um link para otimizar, né? E o legal também, né, Michel, é porque assim, é uma linguagem só para que você consiga manipular os mais diversos tipos de coleção. Data table, como você falou, Perfeito. lista, array, banco É, de dados também, ou seja, você consegue utilizar essa mesma sintaxe XML para você manipular tudo que perfeito. for com essa mesma sintaxe, né? Então, legal, porque talvez se tivesse pessoas que não conhecessem, e aí, então as pessoas começam a utilizar o Python também, que é uma excelente solução para suprir essas necessidades, mas aí a gente acaba de ver que existe uma forma nativa ali, que já é da própria linguagem ali, que traz essas facilidades. Muito bom, cara. Perfeito. Às vezes você vai pensar em dar um invoke code, chamar um Python para fazer alguma coisa, mas pode só colocar um link ali dentro mesmo, né, direto no assign e você resolve o teu problema, né? Então é justamente isso. E aí, exatamente o que você falou, ele também atua em diversos tipos de estruturas de dados, né? É o que eu mostrei ali, né? Quando a gente está falando, algumas estruturas de dados a gente precisa fazer o link entender, né? Que é o as enumerable lá, né? Que eu mostrei. Outras estruturas já são nativas. Se eu quiser, por exemplo, dar um group by ou fazer alguma coisa em algumas estruturas, elas já são nativas. Então eu só dou um ponto no final da estrutura e utilizo o link, né? Então se eu estiver falando de lista, eu consigo utilizar as operações direto na lista, né? Então é um facilitador, né? Pode falar, Camila? Acho que a Camila levantou a mão, né? Sim. Só uma dúvida. Você estava trabalhando com um projeto que interage com um banco de dados ali na SQL. Aí me surgiu uma curiosidade, assim, né? Tipo, por exemplo, se eu tiver a oportunidade de utilizar o link ou o SQL ali, né? Por exemplo, puxar dados e fazer as tratativas com o link. Existe alguma vantagem ali do link em termos de performance ou não? Você vai utilizar o SQL para fazer a interface com o banco, né? E trazer Sim. para dentro o código. Mas uma vez que você tem a tua estrutura já dentro aqui, você consegue, se você precisar manipular, por exemplo, em tempo real alguma coisa, aí você utiliza link. Se você já tiver queries no banco para fazer isso estruturado no banco, talvez não seja tão tão necessário você utilizar link, né? Mas agora pense que talvez você precise implementar regras no teu código que você não consegue fazer através de queries no banco. Aí, nesse caso, entra o link, né? Aí você Sim, sim. estrutura as suas regras utilizando o link, né? Entendi. Mas na maioria dos na maioria, grande maioria dos cenários, você acaba conseguindo fazer a query, né, direto nas tabelas, mas para cenários onde você consegue ter precisa ter uma montagem ali de lógica ou de uma operação um pouco mais complexa que você não consegue fazer na tabela, né? Ou que você precisa juntar outras fontes de dados, né? Que não só o que vem do banco de dados, mas de outras fontes de dados, né? Aí, nesse caso, o link ele atende bem, porque aí você consegue fazer direto no teu código, né? Direto ali dentro da automação, né? Beleza. Entendi. Vamos seguir aqui, então. Aí aqui eu trouxe também alguns exemplos ali, né? Só de alguns erros que são erros mais comuns, digamos assim, né? Então, às vezes a gente está tentando fazer algo funcionar ali e vê que não está funcionando, né? Ali coloca um link dentro de um assign ali, né? Pede ali para uma IA gerar ali, e às vezes não funciona, né? É bem comum. A gente sabe, né? A gente que é desenvolvedor sabe que às vezes se utiliza muito como acelerador no dia a dia, mas se copia o código, joga para testar e dá um monte de erros, né? Fica aparecendo um monte de inconsistência, né? Então, alguns erros que são comuns aqui, por exemplo, né?
quando eu esqueço de usar ali o as enumerable, né, que foi o que eu comentei, né? Nem todas as estruturas de dados elas estão prontas para as operações em link, então eu não consigo utilizar, por exemplo, um where direto no data table, como está no exemplo ali, né? Não consigo trazer um data table e pôr um where nele, não vai funcionar, né? Então eu preciso preparar ele primeiro, né? Então eu preciso usar o as enumerable, né? Para digamos que avisar aí para o link, né? Ó, tô mandando esse data table para você, agora você cuida dele, né? E aí sim eu uso as operações, né? Então é algo bem comum, né? A gente acaba esquecendo, né, desse as enumerable aí, né? Outro ponto que também causa geralmente bastante erro é a questão de não tratar valores nulos, né? Então a gente acaba esquecendo, né? Mas se eu não trato esses valores nulos, ele não vai acusar. Aí é um erro até um pouco mais perigoso, porque ele não vai acusar o erro quando eu fizer montar minha query em link, né? Colocar no meu assign lá, talvez para o caminho feliz, né? Para a regra, ali para o caminho feliz, ele vai funcionar, mas depois na tua base ela não está bem estruturada ali, né? Os dados não estão otimizados e vai vir nulo ou vai vir algum outro tipo de caractere e você não está tratando, né? Então é importante você tratar, né? Todas essas condições, né? Principalmente os dados nulos, né? Porque aí é o que eu falei, ele é um erro que ele é perigoso porque ele não aparece no estúdio. Se a gente for colocar ali, a query vai funcionar, não vai apontar nenhum tipo de inconsistência. Mas lá em produção, o dia que aparecer ali um dado vazio que não está sendo esperado lá, né? Ele vai dar erro, vai quebrar, né? Então é bem importante a gente sempre tratar, né? Essa questão dos nulos, né? Aí aqui, e também falando um pouco de otimizações aqui, né? Aqui está bem o básico do básico, só para a gente começar a ter uma ideia, né? Existem outras otimizações mais avançadas, né? Mas o principal aqui, eu diria assim, é aquela questão do filtro que eu falei que eu ia comentar lá no início, né? Do porquê de eu ter desacoplado das operações, né? Então, assim, é uma premissa, eu diria que de algoritmo, né? Então, filtra sempre, né? Então, isso aqui faz muita diferença. Mesmo se eu estiver utilizando link e eu não usar essa ordem, eu fizer as minhas operações primeiro e depois eu filtrar, não vai ser tão otimizado quanto se eu fizer primeiro o filtro, né? Então, é aquela história de filtrando primeiro, sempre eu vou ter mais performance, né? Então uma premissa aí que a gente geralmente usa, né? Primeiro colocar filtros, né? Para depois fazer as operações, né? E também ali a questão de ali é um pouco mais básico, né? Mas eu utilizar ali, por exemplo, eu reutilizar, eu diria que eu reutilizar, né, os resultados, né? Então, se eu tenho ali uma query ali, eu já fiz essa query em link e eu estou jogando ela para uma estrutura de dados, eu guardo essa estrutura de dados, eu também não vou ficar chamando ela toda hora no meu código, por exemplo, né? Então, porque às vezes a gente vai pensar assim, não, como é muito rápido, eu vou replicar código, vou duplicar código, né? E também vai fazer diferença. Se eu tiver um monte de link lá fazendo a mesma coisa em vários pontos diferentes do meu código, também não faz muito sentido, né? Então, usar a estratégia de guardar as queries, né? Então, eu faço uma query, se eu vou utilizar esse resultado em algum momento, eu salvo esse resultado para utilizar ele, né? Onde eu precisar dentro do meu código, né? E aí, que eu tinha para hoje aqui de material é isso daqui, tá? E aí, eu preparei ali uma demonstração. Ela é bem simplesinha, tá? No estúdio. Mas é mais para a gente entender ali a diferença em segundos e aí depois a gente consegue entender como que isso impacta quando a gente começa a falar de escala, né? Então eu vou mostrar aqui um código que eu preparei, tá? Quando a gente fala de grandes dados, o impacto é gigante, né? É, porque aí a gente pega os segundos de diferença e multiplica por milhares ou milhões, né? Ou já vi um material ali que pode ser adicionado no RPA Developer Handbook, ó. Olha aí, hein? Eu iria aproveitando já, hein? Tá dentro de casa. Vamos aproveitar, né? É. Muito Deixa bom, eu cara, muito bom. compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha Evelyn ali tela já? sorriu já, viu? Evelyn gostou. Handbook Vamos lá. atualizado.
É isso aí. Sem sofrimento para dar manutenção no 34. Então vamos lá. O que eu fiz aqui, tá, pessoal? Eu fiz um exemplo bem simplório, eu diria, né? Só para demonstrar a diferença que dá, né? E aí quando a gente começa a aumentar a complexidade, essa diferença fica maior ainda, né? Mas então eu tenho aqui, eu tenho alguns datasets aqui que eu gerei ali, né, de testes, né, com algumas milhares de linhas, né? Então eles são datasets aqui que eles têm informações de venda, né? Então eu tenho aqui um CSV simples, né? Então ele tem ali data, status, cliente, região, tem uma série de vendas, né? E aí eu tenho vários exemplos aqui, né? Várias opções de dataset, né? Esse, por exemplo, aqui é um com 50 mil, eu tenho com maiores, né? E aí eu estou carregando esse dataset aqui, né? Só lendo e jogando para um data table mesmo, né? E aí aqui eu implementei das duas formas, né? Então eu implementei assim claro que eu levei para os extremos aqui também, né? Então eu implementei o extremo com o loop. Dentro desse loop eu estou fazendo comparações. Então eu estou tentando somar os valores, estou somando os valores por região e por status aqui, né? Então eu vou eu inicializei aqui um início aqui, uma variável de início, só para a gente conseguir fazer o cálculo depois e ver a questão de segundos, né? E aí eu tenho um dicionário aqui, né? E eu faço o meu loop dentro desse data table, né? E aí salvo algumas informações, né? E aí aqui eu faço a questão de verificar, né? Se eu já tenho a região dentro do meu dicionário, né? Ou se eu não tenho, e aí se eu já tenho, eu só adiciono o valor naquela região que já existe, ou senão eu crio uma nova região, né? Isso daqui é uma estratégia mirabolante só para eu agrupar, né? Para eu conseguir agrupar ali as regiões, né? Usando um loop, né? Existem outras formas, né, de fazer, né? Aqui a gente, todo mundo aqui imagina que desenvolvedor de WebPath, a gente consegue pensar em outras formas também de fazer para otimizar, mas eu tentei mostrar os extremos aqui, né, para a gente ver a diferença, né? Então esse loop ele vai basicamente fazer a leitura, né? Vai percorrer aqui todo esse data table, né? Esse dataset, né? E vai agrupar por valores, né? E no final aqui, eu jogo aqui dentro do tempo loop, né? Dentro da minha variável de tempo, eu só diminuo ali, né? O de agora, né? O meu datetime.now do início, que foi o que eu peguei lá no início, né? E jogo para segundos, para eu saber quantos segundos deu essa execução do loop, né? E aí eu jogo ele aqui dentro de um log para a gente ver, né? Com o loop, né? E eu fiz a mesma estratégia com o link. Ô, Aí, Michel, quantas linhas tu tá com aquele data table lá que tu leu? Esse que tu vai fazer? esse daqui eu acho que tá o de 50 mil. Tá bom, beleza. Aí aqui, eu testei ali até com 10 milhões, tá? Só que aí ele dá uma demoradinha, tá? Não, Pra mas gente aí ver, já é porque bom como eu exemplo. tô rodando as duas coisas, né? Aí ele dá uma demoradinha, né? E aí aqui com o link, a mesma coisa, né? Eu inicializei de novo lá o início, só para eu pegar de novo quando que ele vai fazer a query, quando que ele vai iniciar a query, né? E aí todo esse código aqui, toda essa estrutura aqui, né, de for aqui, de dicionário, né, e fazer toda a lógica para agrupar, eu consigo resolver aqui com esse link aqui, né? Deixa eu pegar aí por aqui só. Eu consigo resolver com essa query aqui, né? Então é exatamente aquela estrutura que a gente Ô, viu lá Michel, no deixa de slide, ser né? ruim, dá um Ctrl mais aí, cara, para facilitar a visão da gente aqui, ó. Vou ajudar, vou ajudar. Ó, tá aqui, eu já tô um senhorzinho de idade usando óculos. Estamos Pronto, agora senhores ficou já. top, cara. Agora ficou top. Dá para ver melhor agora? Agora tá filé. E aí, o que eu estava comentando aqui então, né? Aquela estrutura que a gente viu lá nos slides iniciais, né? Ela se repete aqui, né? Então eu tenho aqui a minha porta de entrada, né? Tenho aqui todos as minhas operações, né? Fazendo o filtro primeiro, né? Que é o que a gente falou, né? E jogando para uma estrutura, que é a minha porta de saída, né? Esse underline aqui a gente coloca geralmente para quebrar a linha. Então, quando a gente está trabalhando com um link, a gente geralmente faz a quebra de linha para ficar mais fácil ali a visualização e tudo mais. Aí depois, se eu precisar debugar, eu preciso copiar isso daqui e jogar para uma outra IDE para debugar, né? Eu consigo
manipular de melhor maneira esse código aqui, né? Então a gente usa esse underline para quebrar as linhas, né? Mas meramente para isso, ele não interfere no funcionamento, né? E aí eu estou pegando aqui, estou fazendo filtro, então em tudo que está ativo, que foi o mesmo filtro que eu fiz lá no primeiro if, lá dentro do loop, né? E aí aqui que é a estratégia de agrupar, né? Então eu estou agrupando, né, todas as minhas linhas. Lembra que eu falei do function, né? Ele faz o function, a ideia do function é para cada linha, né? Então para cada linha eu pego o que está na região, né? E agrupo, né? E aí quando eu rodo essa etapa aqui, que é o agrupador, ele vai me trazer conjuntos, grupos, né? Em memória, né? Pensando em memória quando o algoritmo está executando aqui, né? Quando o código está executando. Ele traz os grupos, né? E aí eu faço um select dentro dos grupos, né? Então, dentro dos grupos que ele gerou do group, né? Eu aqui, essa estrutura aqui, que é aquela que eu comentei com o new if aqui, né? Eu estou criando nada mais do que criando um objeto ali, a gente chama assim, na linguagem mais técnica, né? Ali, teórica, digamos assim, né? Eu estou criando um objeto anônimo, né? Também é conceito de algoritmo, né? Então, eu estou criando um objeto anônimo aqui e eu estou instanciando duas propriedades para esse objeto. Então, eu estou instanciando região e total. É como se eu estivesse criando o meu dicionário, né? E colocando a chave das regiões, né? E o totalizador, né? E aí aqui eu também estou fazendo parse, né? Então, esse parse aqui, ele tanto funciona ali com os cdec, cdate, cint, quanto usando também ali a estrutura mais convencional com try parse, alguma coisa assim, né? Mas eu deixei para ficar mais limpo, eu coloquei o cdec aqui, né? Então eu estou basicamente fazendo isso, né? Agrupando, e aí desse group by ele vai gerar os meus grupos, e dentro desses grupos eu estou montando, né? Os meus objetos, né? Agrupando por keys, né? E fazendo somatória já dentro do própria montagem do objeto, né? E eu ainda estou ordenando, né? Que é algo que eu nem tinha colocado lá na primeira parte onde a gente fez só com o loop, né? Eu nem coloquei lá, ó. Mas aqui eu ainda estou ordenando, né? E jogando para uma estrutura, né? E aí a gente pode rodar isso daqui só para ter uma ideia do tempo, né? Que ele leva, né? Eu vou rodar no sequencial. Aqui os dois, eles não têm nenhum tipo de parada aqui, tá? Nenhum tipo de breakpoint, nada. Eu vou rodar ele direto sem ser debug mesmo, só para a gente ver o tempo real mesmo ali, tá? E aí ele vai rodar um na sequência do outro e ele vai calcular os dois tempos, né? E aí a gente consegue ter uma ideia de diferença de performance. E lembrando que aqui a gente está falando de um exemplo muito simples, né? Então a gente está falando de um dataset que nem é tão grande só com uma operação, né? Então aí aqui a gente está falando de algo que na prática, na vida real, talvez eu vou enfrentar ali algumas estratégias eu diria que agressivas, né? Quando eu começo a falar de muita comparação, né? Então, com o meu loop aqui, eu levei 10 segundos, e com o meu link, eu levei 0,5 segundos, né? Então, se a gente pega isso e agora multiplica em escala isso, né? Esse 0,5 não é nenhum, né? Não é nem um segundo, né? Então, eu inicializei aqui a variável de novo, tá? Então, o início aqui, eu inicializei ela de novo, né? Rodei o link e calculei, né? Em cima do início e do date now, né? Para eu saber o tempo do link, né? Que foi a mesma estratégia que eu fiz aqui em cima, né? Eu Realmente, cara. inicializei, né? E calculei aqui, né? Então a gente consegue ver que fazendo um ajuste, né? Em uma regra, né? De um dataset que nem é tão grande, né? Eu consigo economizar alguns segundos. E aí imagine eu multiplicar isso, né? Por N regras, né? Por 60, 70 regras, né? Que foi um dos Você casos que gosta, a viu, gente teve Michel? dentro de casa lá, né? A licença gosta, viu, de economizar um pouquinho aí, E cara. a gente vai. Ô, Michel, só por curiosidade, cara, acho que é legal trazer esse ponto. Qual foi aí o maior quantidade de linhas aí que tu já viu, tu já operou em um dataset aí, vê que se tu lembra, né? Porque assim, 50, nesse caso foi 10 mil linhas, né? Até depender do porte da empresa, né? O time, de repente, né? As pessoas estão participando, pode considerar um volume alto, mas não é, né? Tu tem aí Não. alguma lembrança da uma data table aí, quantidade de linhas que tu já manipulou com o link query aí? Cara, eu acho que
2 milhões, 3 milhões, mais ou menos. Aí a gente já começa, e aí nesse nível a gente já começa, inclusive, ver muita diferença de performance. Porque quando a gente está Demais. falando ainda de milhares, ainda não é tão grande a diferença, mas se você falar de milhões de registros, você já consegue ver uma diferença entre minutos para segundos, já não é nem entre segundos e segundos, ele já é entre minutos e entre minutos para segundos, né? Então aí já começa a ficar. E não só a quantidade de registros, tá? E a quantidade de regras também influencia. Demais. Então, assim, eu já fiz automação aí, que o pessoal mais interno vai saber até aí, que o volume de dados é alguns milhares só, né, de linhas de registros, mas que tem mais de 100 regras. E aí, se eu fosse fazer tudo isso, loop, 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 né, o meu dispatcher ia rodar em 2 horas e com link ele está rodando em 3 minutos. Então, assim, a quantidade de regras também influencia nesse tempo, né? E fica bem mais legível, né? As pessoas talvez que não tenham tido o primeiro contato aqui acham que, poxa, isso está complexo. Cara, o tanto de caixinha activity aí que o Michel teve que usar na outra abordagem para essa outra. Então, assim, gente, vale muito a pena entender um pouco mais sobre essa estrutura, porque isso vai te tornar um desenvolvedor diferenciado, entende? Então, principalmente para quem usa RPA como ferramenta de ETL. Ferramenta de ETL é uma ferramenta para quem quer, por exemplo, extrair dados de um local, tratar essas informações e carregar em um outro banco de dados para alimentar um painel de um dashboard. Isso é uma ferramenta de ETL. Então, se a gente não tem uma ferramenta de ETL, dá para fazer isso com RPA. Mas tenta ir nessa abordagem que o Michel trouxe aqui, porque é ela que vai fazer você consumir menos tempo ali da licença da tua automação e uma série de outras coisas, sem contar na manutenção. Fechamos aqui, Michel? Fechamos. Só para também mencionar que a última coisa que geralmente fica mais legível e assim, mas o importante é a gente documentar, né? Então, aqui como foi só uma demonstração, eu deixei bem simples, mas o ideal, até nas nossas automações em produção, né? Aqui a gente tem a documentação da link, então é só um assign, mas tem a documentação aqui dentro, né? Então, esse é bem importante, né? Importantíssimo, porque senão não ajuda, né? Senão a gente não ajuda quem está dando manutenção. Cara, é isso, fechamos aqui. Eu queria saber se alguém, né? No máximo 2 pessoas aí, até para a gente não fugir aqui do tempo que a gente combinou. Depois ficar para aquela velha fotozinha do LinkedIn, né? Para a gente mostrar esse povo unido. Mas, gente, alguém quer trazer alguma pergunta adicional aí para aproveitar esse momento que a gente está? Fala, Arthur. E boa noite, gente. Eu fiquei com dúvida só. Tava falando na hora que eu conseguia tratar dados, né, no link. É possível tratar as sessões também ou eu tinha que botar dentro de um try-catch? Se diz para tratar conversões e a estratégia é a mesma, né? Então, por exemplo, ali eu mostrei que tinha um CDEC, né? Mas pode pôr um try parse, por exemplo, né? Então, assim, a estratégia de tratamento é a mesma, né? Ele só é um acelerador, né? Entendi. Bom, mais alguém? Senão a gente vai aqui para os minutos finais. O Gabriel até comentou algo que foi bem legal ali, tá? Que a gente mostrou o as enumerable, mas a gente às vezes usa a estratégia de cache também, é bem lembrado. Assim, algumas estruturas, né? Aquela conversão ali que eu comentei, né? De trazer para o link entender, né? A estrutura, às vezes a gente usa um cache, né? Às vezes são estruturas nativas, né? Às vezes a gente tem que forçar um cache ali para ele entender, né? É isso. Então deixa eu parar aqui a gravação, recados finais.